todo esse não é, Não é, Emerson. é o meu? Não, era o microfone do Sene, eu fechei. Tá. Irmãos, Então, todo esse material que nós vamos apresentar para os irmãos, ele está disponível no intranet, tá, irmãos? Então, Deus tem preparado aí novos colaboradores, novos conselheiros fiscais no Brasil afora. E muitas vezes, irmão, por onde eu vou começar? Como é que vai ser? O que eu vou fazer no conselho fiscal? Então, essa reunião é para isso, irmão, para dar uma direção no trabalho dos irmãos no conselho fiscal em vossa administração. Esse material está todo disponível, depois a gente vai apontar onde está todo esse material, irmãos. A apresentação do Conselho Fiscal de verificação do Conselho Fiscal na administração. O Senhor tem nos abençoado nas atividades que temos desenvolvido para o bem da sua obra na área administrativa, especialmente do Conselho Fiscal. Apesar disso, as exigências legais têm aumentado e para atendermos o texto estatutário e o Código Civil, foi necessário esta revisão com a ampliação dos itens verificados pelo Conselho Fiscal nas administrações, incluindo departamentos, e nas casas de orações através do movimento do Caixa de Manutenção. Irmãos, o que eles... Pois não? Tu não vai compartilhar a tela? Não está compartilhado? Não, ainda não. Por favor. Então, tá. Só um minutinho. Foi bom o irmão falar. Agora sim, irmãos. Tá. Vou só acertar ele aqui. Só que ele tá pequeno. Ele tá tomando a tela dos irmãos aí ou não? O meu, ele tá pequeno aqui. O meu tá... Eu acho que tá bom. o meu tá bom. Tá bom? Tá. Passei. Então, irmãos. Esse é o nosso material, né, da apresentação. Deixa eu só... Aqui. Então, nesse texto aqui que, apesar disso, as exigências legais têm aumentado e para atendermos o texto estatutário e ao Código Civil, foi necessário esta revisão com a ampliação dos itens verificados pelo Conselho Fiscal nas administrações, incluindo departamentos e nas casas de oração através do movimento do Caixa de Manutenção. Nesse texto, irmãos, o que os irmãos querem dizer? Antigamente, o Conselho Fiscal só olhava livro de coleta e algumas contas da tesouraria. Era o que olhava. Mas devido à revisão do Estatuto e à alteração no Código Civil, o Conselho Fiscal foi obrigado a se atualizar aí e colocar todos os departamentos, irmãos. Então, a gente não vê mais só casa de oração e movimento de caixa. Nós verificamos todos os departamentos. Então, é necessário que os irmãos... Nós temos um cronograma de visitação, de verificação, aonde abrange mensalmente alguns departamentos e casa de oração, outros bimestralmente, nós vamos mostrar aqui, e outros semestralmente. Então, é importante que os irmãos tenham esse cronograma em mãos, para que os irmãos possam desenvolver aí a atividade dos irmãos e não ficar repetindo o mesmo departamento, o mesmo serviço todo mês, tá, irmãos? Vamos lá para o segundo item.
Não, Emerson, me permita complementar Pois não. só para falar do cronograma, né? A sugestão do roteiro, ele fica localizado no InfoCCB. Então, dentro do sistema CCB, se ele acessa o InfoCCB, áreas técnicas, Conselho Fiscal, e lá dentro do Conselho Fiscal existe a sugestão do roteiro, tá bom? Isso. Eu tô com ele, o irmão Tondinho, o irmão Marcos fez um complemento aí, muito importante. Eu tô com eles aberto aqui. É que assim, eu vou passar a apresentação, daí depois a gente vai abrir um de cada vez para eles poderem saber aonde está cada item, tá, irmão? Combinado. Bom, vamos lá. No início desse roteiro, há um texto de introdução descrevendo a importância do trabalho do colaborador. Os irmãos que trabalham no Conselho Fiscal, aonde foi reproduzido o que está escrito no Estatuto e quais as responsabilidades e atribuições frente ao Código Civil. Então, irmãos, nós temos um roteiro que é o nosso guia, é ele que vai dar que vai balizar aí o nosso trabalho, a nossa verificação. Então, os irmãos têm dúvida. Quando a gente tem dúvida numa palavra, a gente corre no dicionário. Nós temos dúvida no Conselho Fiscal, o que eu vou apontar, o que eu vou fazer, os irmãos correm no roteiro, que dentro de cada. Ele está separado por departamento, a gente vai mostrar para os irmãos no decorrer da apresentação. Cada departamento está separado, cada item a ser apontado, então não tem dificuldade. Qualquer irmão que se debruçar um pouquinho desse manual vai conseguir fazer os apontamentos. É importante que os irmãos fazem as verificações, tenham conhecimento do texto e, além disso, sejam bons leitores dos manuais e comunicados. Nós temos os nossos manuais, nós temos os nossos roteiros e nós temos os nossos comunicados, irmãos. O comunicado são aqueles que sempre saem aí, os irmãos vê, mudou, igual, por exemplo, nós tínhamos as 5 coletas, e daí entrou a pandemia e passou a ser coleta única. A partir daquele momento, soltou-se um comunicado falando para o Brasil inteiro, foi alterado a coleta, as 5 coletas, coleta especial, viagem, piedade e assim por diante. Todas as coletas, então, só vai ter a coleta única. Então, a partir dali, sai um comunicado explicando para os irmãos como que seria essa coleta única, como que funcionaria. Então, a partir daquele momento, com comunicado, todas as administrações se adequaram a esse novo procedimento. Então, o Conselho Fiscal precisa estar atento aos comunicados, porque toda alteração que há contabilmente em procedimentos, sai um comunicado antes, e se a gente não se atentar, a gente não acompanha a evolução dos procedimentos. Se a gente está acompanhando, pode ser que a gente está apontando um erro e sair um comunicado que não existe mais aquele erro para aquele determinado apontamento. Então é importante que os irmãos tenham acesso a esses comunicados. Todos os irmãos que têm acesso ao SIGA vai ter acesso a esses comunicados. Então ele vai balizar aí os procedimentos, ele vai determinar as mudanças necessárias para o Conselho Fiscal, né? Se for pertinente ao Conselho Fiscal ou dentro dos procedimentos da administração que vai afetar o Conselho Fiscal naturalmente, tá, irmãos? Na parte da verificação documental das casas de oração, um roteiro de procedimentos para auxiliar em eventuais treinamentos junto aos irmãos da administração, para os irmãos que trabalham nas casas de oração, gerando os diversos documentos que irão compor o acervo contábil fiscal da congregação, notas fiscais, contrato, livros e etc. Todos os itens lá que compõem esse acervo aí documental para verificação do Conselho Fiscal.
Foram incluídas na seção de verificação das casas de oração as verificações das informações de serviço voluntário, fundo bíblico e manutenção preventiva e brigada de incêndio. Então, irmãos, antigamente, igual eu falei para os irmãos no início, olhava-se só livro de coleta e alguma coisa de tesouraria. Na parte da casa de oração foi acrescentado serviços voluntários, fundo bíblico, manutenção preventiva e brigada de incêndio. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que toda casa de oração que é oficializada, ela tem um livro de coleta, é para ter um livro de voluntário, porque sempre vai ter alguém dando uma manutenção ou fazendo uma limpeza, alguma coisa sempre vai estar executando ali, e essas horas voluntárias precisam ser valoradas na nossa contabilidade. Então, faz parte do acervo do fechamento da casa de oração esse serviço voluntário, a folha de assinatura das horas voluntárias. O fundo bíblico é o inventário mensalmente que o irmão faz o fechamento ali dele. Até existe uma dúvida, os conselheiros fiscais, irmão, precisa fazer verificação no fundo bíblico todo mês? Não, irmãos. O fundo bíblico, ele faz o fechamento, manda o inventário dele, manda o movimento dele junto com o livro de coleta e fundo bíblico, no fechamento, manda tudo junto para a administração, e ali os irmãos, ou digitaliza antes, irmão, que nós temos o projeto de digitalização, que a partir do momento que digitalizou, os irmãos já vão enxergar no CCB SIGA ou toda a movimentação da casa de oração. Livro voluntário, os gastos algum gasto, pequenos gastos da casa de oração, né? E o fundo bíblico e a manutenção preventiva e brigada de incêndio. É isso que os irmãos vão enxergar lá. Muitas igrejas não têm todos esses itens. Vai ter lá só o livro de coleta e o voluntário. Algumas delas nem fundo bíblico tem. Mas as que tem, precisa ter esse pacotinho fechado aí no final do mês para ser verificado pelo Conselho Fiscal. Tá? A principal alteração foi incluir as verificações nos departamentos. Anteriormente, somente a tesouraria possuía itens de verificação específico a ser o departamento antes da contabilidade a receber a maior parte dos documentos gerados pela e para a congregação, e sendo o departamento que pode e deve tomar providências de correção de eventuais irregularidades antes de sua liquidação. Deve receber uma atenção especial nas verificações. Então, a tesouraria é aquele departamento que recebe aí todos os pagamentos, tramita toda a transferência, né? É um departamento a ser olhado com bastante cuidado, né? E fora os irmãos olharem, nós temos o checklist da tesouraria, né? Então, quando eles terminou, a tesouraria terminou, fez o fechamento dela, ela vai fazer o checklist dela, relacionando todos os itens que compõem ali o fechamento da tesouraria. A partir dali, os irmãos conseguem enxergar os extratos, as contas, os saldos, os relatórios, e os irmãos do Conselho Fiscal vão nesses relatórios para poder preencher o nosso checklist, que nós temos também um checklist do Conselho Fiscal, que é obrigatório o preenchimento dele mensal, para que para o fechamento do nosso o fechamento da competência dentro do CCB-SIG. Então, os irmãos precisam estar atentos em uma coisa, irmãos. Nós temos que fazer todo o nosso trabalho, as verificações de casa de oração, as verificações dos departamentos. Terminou tudo, vamos fazer o nosso checklist, fechar o mês. Então, nós vamos preencher esse checklist. É esse checklist que vai dar respaldo em tudo que nós apontamos no decorrer do mês. E é ele que vai dar respaldo para nós nas nossas atas trimestrais e, lá na frente,
na virada do ano para a AGO, né? No fechamento do balanço, vai dar respaldo para lermos o parecer do Conselho Fiscal na AGO. Então, é de grande importância que os irmãos tenham em mente que, fora verificar todos os departamentos e a casa de oração, nós temos o nosso checklist do Conselho Fiscal a preencher. É somente o checklist do Conselho Fiscal que nós preenchemos. Nós não saímos preenchendo checklist de contabilidade, de bens móveis, voluntário, não. Somente o nosso nós preenchemos. Cada departamento, cada responsável por seu grupo GT, o grupo de trabalho, de contabilidade, de tesouraria, de voluntário, é responsável do preenchimento do seu checklist. O roteiro está dividido em duas partes. A primeira parte é verificações dos documentos gerados nas casas de oração. E na segunda parte, dos documentos gerados dos departamentos da administração. Então, irmãos, se os irmãos iniciarem o trabalho, como que nós fazemos aqui no Brasil, irmão? Nós inicializamos o nosso trabalho sempre pela casa de oração, né? Que é a que começa a gerar lá a movimentação. É lá que nascem os frutos, que vai ser feita as compras, os gastos, é lá é lá que nasce os livros voluntários. Então, quando as assinaturas de livro voluntário, fundo bíblico, então, todo o fechamento nosso, nós começamos pela casa de oração. E depois que fechamos a casa de oração, nós partimos para os departamentos. Então, é importante os irmãos terem isso em mente. Vamos começar a trabalhar, vamos. O que nós vamos ver? Vamos ver as casas de oração. Se vai ver a casa de oração, os irmãos vão abordar essa primeira parte aqui do nosso roteiro de verificação, que é a parte 1, que abrange somente casa de oração. E se for olhar departamentos, vai para a parte 2 do nosso roteiro. Eu vou abrir ele daqui a pouco, vou compartilhar ele aqui com os irmãos verem como que ele está montado, parte 1, parte 2, e dar uma explanadinha em alguma coisa que for necessário. Além do roteiro de trabalho, orientando como proceder ao receber e gerar os documentos, existem a serem verificados pelos irmãos que trabalham no Conselho Fiscal. Esses itens existem itens a serem verificados pelos irmãos que trabalham no Conselho Fiscal. Esses itens estão relacionados num documento anexo ao roteiro com o número e a descrição da não conformidade. Para auxiliar o registro dos itens não conformes e facilitar o controle das reincidências, as não conformidades deverão ser relatadas na planilha de verificação, anotando as observações pertinentes, bem como orientação que possam auxiliar nas correções dos problemas detectados. Então, irmãos, essa parte aqui é uma parte que nós utilizamos muito até o final do ano passado. A partir de agora, nós temos o módulo Conselho Fiscal dentro do SIGA, nós vamos apresentar ele. Na verdade, essa planilha aqui só mudou de papel, do PDF, para o digital. Então, é só isso que mudou, mas os apontamentos continuam o mesmo, departamento, casa de oração, tudo separadinho. Então, é ele que vai dar é com ele que a gente vai fazer as nossas verificações em cada departamento e em cada casa de oração. Para cada item, existe um apontamento para rasura, para pagamento em atraso, falta de assinatura, falta de cópia, falta de documento legal. Para cada item, nós temos um apontamento dentro do departamento, dentro do bloco que pertence àquele apontamento. Então, se os irmãos estiverem vendo casa de oração, em casa de oração vai estar todos os apontamentos necessários para casa de oração. Se estiver olhando tesouraria, vai ter os apontamentos necessários para tesouraria. Então, ele dá a direção certinha aí para que os irmãos consigam fazer os apontamentos sem perder muito tempo, irmãos. A outra parte aqui agora.
essa é a estrutura do nosso, essa é a estrutura, a parte 1 do roteiro, né? Ele está dividido, ele tem lá o índice e aonde ele ajuda os irmãos a acharem mais fácil os apontamentos. Nós temos tudo isso já no modelo, no módulo Conselho Fiscal. Só que é importante que os irmãos leiam o nosso manual para que tenha uma direção na hora que estiver fazendo na prática os nossos apontamentos, a nossa verificação. A parte 2 do roteiro manteve as orientações que já existiam para o Departamento de Tesouraria, pois grande parte da documentação passa por ela e é nela que o fluxo dos valores recebido através das coletas passa e onde são destinadas para o uso das diversas finalidades a que foram ofertadas. Daí, aqui ele coloca a obra da piedade, construção, compra de terreno, viagem missionária, compras de instrumentos e especiais, diversas finalidades. Como os irmãos sabem, essa parte aqui virou uma só, oferta única. Não temos mais essa coleta compondo essas cinco necessidades aqui. Então, vai direto para a oferta única e a partir dali, é feita a divisão com a piedade e a partir dali os irmãos dão ora a Deus, buscando a Deus, vai saber aonde vai ser feito o gasto da parte administrativa depois de pago todos os nossos compromissos, água, luz, telefone e assim por diante. Parte 2, para os demais departamentos, vale a orientação contida nos manuais administrativos, técnicos e da piedade, e tópicos administrativos comunicados da administração São Paulo, por ser um material extenso e já possuindo local de divulgação específico, não cabe sua reprodução nesse roteiro. Então, os irmãos, deixa bem claro aqui que, fora os nossos manuais técnicos, os nossos manuais administrativos e da piedade, tem os tópicos administrativos, onde são feitos todas essas... ali está todos os nossos procedimentos, quando tem uma alteração, é através de um comunicado, igual eu falei no início para os irmãos, né, com comunicado que eles vão alterando as necessidades de mudar um procedimento, qualquer procedimento dentro da administração, né? Então, é dentro desses comunicados que a gente consegue acertar essa parte administrativa de procedimento e regulamentar aquela necessidade. Aqui tem uma parte de esclarecimento. A administração da congregação é composta pelos titulares ou respectivos vices dos departamentos, presidência, secretaria, tesouraria, conforme artigo 5º, 28 e 37 do Estatuto. Quanto às atribuições da administração, ver o capítulo 5 do Estatuto, considerando que os atos e fatos administrativos nas quais o presidente participa estão registrados e documentados nos demais departamentos, sendo os principais a secretaria, a tesouraria, as verificações feitas pelo Conselho Fiscal deverão considerar a participação deste no processo decisório. Os apontamentos serão registrados nos departamentos específicos. Então, irmãos, aqui está esclarecendo a composição da administração e que todos os nossos apontamentos, todos os nossos as inconformidades encontradas nos departamentos, nas casas de oração, os irmãos vão apontar, vão fazer um relatório e vai remeter esse relatório para quem? Para a presidência. É a presidência que vai tomar a providência de corrigir os departamentos. Os irmãos não precisam falar com esse ou com aquele, não. É direto com o presidente, né? Ah, mas irmão, nós já falamos 5 vezes, não tem problema. Fala 10 vezes se for necessário. O tanto de vezes que for necessário. Tem coisas
que nós não conseguimos corrigir porque não é permissão de Deus naquele momento. Nós temos que esperar o momento de Deus para poder acertar algum procedimento que não está de acordo. Mas o Conselho Fiscal precisa fazer a verificação e fazer aquela anotação, apontar aquela inconformidade e passar para a presidência. Presidência, está acontecendo isso, está fora do procedimento. Presidência, não está fazendo os 3 orçamentos. Presidência, está fazendo compra sem ser pela CNS, não se adequou ainda à CNS. Então, irmãos, nós fazemos os nossos relatórios, deixamos guardadinho, orientamos, aconselhamos, tanto a presidência quanto numa possível reunião local dos irmãos, os irmãos tendo essa liberdade, os irmãos podem ajudar a alertar os irmãos de algum risco que a congregação possa estar correndo. Então, nós vamos aconselhar os irmãos a não a respeito daquele assunto. Ó, irmãos, a congregação está correndo risco aqui, vamos ter cuidado. Então, é essa parte do Conselho Fiscal. Se às vezes não tem um procedimento que por um motivo ou por outro não vai dar para cumprir, né? Os irmãos não vão conseguir atender o Conselho Fiscal. Os irmãos não precisam desanimar, não precisam ficar triste. Os irmãos, nós apontamos, é tanto trabalho, apontamos e ninguém liga. Não, irmãos, fique em paz, que tudo tem a tua hora certa na obra de Deus. Então, aquele não era o momento, mas o Conselho Fiscal viu, verificou, anotou, colocou no relatório e alertou os irmãos da administração e o ministério. Então, os irmãos fizemos o nosso trabalho. Não é para ficar triste, não é para ficar chateado, e vamos sempre continuar verificando, aconselhando, sem desanimar. Tem pontos que a gente não consegue resolver de imediato, mas na preparação de Deus ele vai ser melhorado, tá bom? São melhorias que vêm com o tempo. Vamos por a estrutura da segunda parte que eu passei para os irmãos. Essa segunda parte é aqui está todos os departamentos, né? Então tá lá compras, contabilidade, distribuidora, engenharia, fundo musical. Então nele tá todos os apontamentos e todo como é que é o funcionamento de cada departamento. Então os irmãos, irmão, que eu vou fazer quando eu for olhar fundo musical? Então o irmão vai pegar na parte do fundo musical e vai dar uma lida ali que os irmãos vão conseguir entender. E vai estar lá os apontamentos já necessários para aquele departamento. Irmãos, e quando eu pegar tesouraria, como é que eu vou fazer? Dentro de tesouraria vai estar lá os apontamentos necessários para tesouraria. Perdoa. Tiago, irmão Tondinho, tá ouvindo bem? Não tá cortando? Perfeito. Tá tudo em paz. Tudo certo. Tranquilo. Eu estou dando uma explanada, daí depois os irmãos vão explanar a parte do checklist, a parte do módulo Conselho Fiscal. Dessa vez, irmãos, é mais nós que vamos falar, não vai estar aberto para perguntas, não tira dúvida, mas na terça-feira os irmãos podem nos cobrar aí de alguma fala que foi feita aqui, tá? E vai ficar gravado também, esse daqui nós vamos conseguir gravar para disponibilizar aí para os irmãos. Sugestão de trabalho, irmãos. Para a realização dos trabalhos atribuídos ao Conselho Fiscal, o número de membros determinados pelo Estatuto, independentemente do tamanho da administração, é insuficiente. É necessário, portanto, a apresentação de colaboradores que possam suprir essa necessidade, preferencialmente irmãos que possuam vivência na área administrativa e, se possível, contabilista. Cada administração possui estrutura e dinâmica de trabalho singular, mas, pensando em facilitar tanto as atividades quanto a aplicação do roteiro, apresentamos uma sugestão de trabalho. Irmãos, que acontece aqui? Os irmãos deixam bem claro que o Conselho Fiscal é composto por 3 titulares e um suplente. Mas esse número, irmãos, de membros é insuficiente
para qualquer administração. Pode ser uma administração até de 3 casas de oração. Ah, na minha administração só temos 6 casas de oração. Esses 3 irmãos. E esse suplente é pouco, irmãos. É pouco, irmãos, porque nós temos bastante material para ser verificado. Nós temos todos os departamentos aí que, se forem ver, dá em torno aí de 18 departamentos, e mais as casas de orações, fundo bíblico, e 2 vezes por ano fazer o inventário da distribuidora, 2 vezes por ano fazer o estoque da piedade. Então, irmãos, é necessário que tenhamos não somente irmãos, irmãs também. Então, as irmãs já fazem parte aqui do nosso Conselho Fiscal. Nós temos irmãs titulares do Conselho Fiscal em diversas administrações no Brasil afora, e irmãs competentes, com capacidade de verificação. Então, irmãos, nós não podemos mais abrir mão dessa preparação que Deus preparou para nós, essas irmãs que com tanto amor e carinho também se dedicam, e para falar a verdade, irmãos, até melhor do que nós, tá? Então, tem posto até nós no bolso aí, devido o bom trabalho que tem desenvolvido aí no Conselho Fiscal, né? Então, são diversas irmãs, elas têm se dedicado bastante. Então, a intenção qual que é, irmãos? A intenção é cada vez mais incluir essas irmãs junto de nós na administração, não somente no Conselho Fiscal, mas também elas podem fazer parte de qualquer departamento dentro da administração, pode fazer parte de qualquer departamento, tesouraria, secretaria, presidência, não tem problema nenhum. Então, hoje nós podemos contar com essas irmãs como titulares e como colaboradoras, tá, irmãos? Esse colaborador, como é que funciona, irmão? Esse colaborador, o irmão tem lá os 3 conselheiros fiscais e o suplente. E o serviço está pesado, os irmãos não estão dando conta, são muitos itens a ser feito, a ser verificado, e mais o checklist mensal a ser preenchido. Os irmãos, pode ver que toda fala que eu for fazer, eu vou citar o checklist. Os irmãos que estão no treinamento, os irmãos precisam colocar em prática na rotina dos irmãos o fechamento desse checklist, irmãos. Ele é de grande importância para nós do Conselho Fiscal. Então, tem lá esses 3 irmãos e o colaborador, e está pesado o serviço para eles. Os irmãos vão comunicar ao Ministério: irmãos, nós estamos precisando de ajuda aqui de colaborador. O colaborador, ele é convidado, né? Ele é convidado. Os irmãos podem escolher: eu queria, irmão, temos 2, 3 irmãs aqui que podem nos ajudar no Conselho Fiscal. Elas são contadoras, trabalham com administração de empresa, têm uma visão administrativa e vai nos ajudar bastante. Então, antes de convidá-las, os irmãos vão passar para o Ministério, e o Ministério vai aprovar essas irmãs colaboradoras a nos ajudar no Conselho Fiscal. Agora, quando for para deliberar para titularidade, para ser titular ou suplente, daí automaticamente já vai ser orado e vai ser apresentado, e os irmãos vão saber o caminho a tomar, e já tem todo um trâmite para ser apresentado um irmão do Conselho Fiscal para titular ou para o suplente. Agora, o irmão colaborador, a qualquer momento você pode convidar ele, não precisa apresentar. Os irmãos, nós apresentamos em vários lugares, apresenta, né? Os irmãos, para quê? Para os irmãos saberem que aquele irmão é colaborador e faz parte do Conselho Fiscal. É importante apresentar na reunião dos irmãos, na reunião local, na RRM. Deus preparou 2 colaboradores novos aqui para o Conselho Fiscal, mas não que foi deliberado pela RRM. Só para os irmãos terem o conhecimento que aqueles irmãos faz parte ali da administração, está nos ajudando, tá, irmãos? Esses colaboradores, eles vão ter o acesso ao CCB-SIGA, né? Vai ter todo o acesso ao CCB-SIGA, o e-mail corporativo. O e-mail corporativo somente é para os titulares, tanto da administração quanto do Conselho Fiscal. Então, somente os titulares têm hoje, somente os titulares pode ter por causa diminuiu.
Antes podia todos, mas por uma questão da Microsoft ter diminuído o nosso pacote de e-mails, é necessário que a gente só aponte os irmãos, libere os e-mails de corporativos somente para os irmãos que trabalham como titular. Então, por quê? Porque os nossos documentos vai tramitar tudo lá dentro, irmão, dentro desse e-mail corporativo. Agora, os demais irmãos podem usar o próprio e-mail pessoal deles, nunca de empresa, tá, irmãos? Sempre o e-mail pessoal, cria lá um e-mail pessoal por irmão colaborador do Conselho Fiscal, e a partir dali ele vai nos ajudar a verificar. É importante que todos os irmãos treinem eles antes de iniciar, né? Dê um treinamento, ensine eles a desenvolver as nossas atividades dentro do Conselho Fiscal, e os apontamentos deles, os irmãos, quem assina os apontamentos dos colaboradores é o conselho, os titulares. Os titulares precisam verificar o que foi. Eles vão colocar a assinatura dele, mas aquele relatório final que a gente coloca em ato, em alguma coisa que precisar, é os titulares que precisam ver os apontamentos que foram feitos pelos os nossos colaboradores. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Então, se alguém perguntar lá na frente, que apontamento é esse? A gente ter condições de falar, não, irmão, foi o colaborador que fez e eu acompanhei, eu estou acompanhando aqui o trabalho dos nossos colaboradores. Tem o mesmo valor, tem o mesmo, é só questão porque nós fazemos parte da titularidade da administração e precisamos prestar conta. Tá bom, irmãos? Sugestão de trabalho. Irmãos, nós temos essa sugestão de trabalho e nós vamos abrir depois o cronograma. Irmão Tondinho, como falou no início, está dentro do intranet lá. Nós vamos abrir para os irmãos ter uma ideia de como vamos trabalhar. Essa sugestão de trabalho sofreu alteração, né, irmão Sim. irmão Sim. Alexandre? Tá. Sim. Essa daí é um pouco antiga, nós já temos uma mais nova, tá? Deixa que depois a gente mostra. Isso, nós vamos pular essa daqui porque nós já temos uma mais atualizada do que essa. Tá. Irmão, aqui serve uma sugestão de trabalho para facilitar para a identificação das igrejas e sistematização das informações. Hoje são utilizados o número dos relatórios das casas de orações, para que essa facilidade se estenda para as verificações nos departamentos. A sugestão é que se considere para efeito de codificação sistêmica os seguintes números. Agora não precisa mais, né, irmão? Porque nós temos a verificação dentro do módulo SIGA, né? Perfeito. Então nós vamos pular essa daqui também, tá? A apresentação, irmãos, a apresentação do Conselho Fiscal é essa daqui, né? Então eu vou compartilhar agora com os irmãos o nosso relatório. Deixa eu só colocar ele aqui na tela. Tá compartilhando aí, irmãos? O roteiro ainda não. Agora sim. Ainda não. Agora sim. Tá? Tá. Agora sim. Vamos lá, irmãos. O nosso roteiro é esse daqui. Eu estou explanando desde o início, né? É ele que vai... Deixa eu mudar ele aqui, irmãos, só para mim ver se... Ampliei um pouquinho mais. Ele, para mim, aqui não apareceu, irmão, acredita? Deve estar em modo apresentação, irmão Emerson. É. Mas é que você não consegue ver, né? Porque para nós tá aparecendo sim, tá? Tá? Não, então tá bom. Tá, Então, tá certo. Então ele está aqui compartilhando com os irmãos. Nós temos ele dividido em duas partes, onde a primeira parte é casa de oração e a segunda parte é a parte dos departamentos. É esse roteiro que vai nos dar a guia
para todos os nossos apontamentos dentro do Conselho Fiscal. Esse daqui não foi modificado praticamente nada, né? Ele é uma cópia do que foi para o SIGA. Então os irmãos podem seguir ele, que ele é a nossa guia, o nosso que vai balizar aí o nosso trabalho no nosso dia a dia, tá, irmãos? Então todo esse material. Então agora mais uma vez lembrando os irmãos colaboradores e titulares do Conselho Fiscal, principalmente os titulares e colaboradores, né? Vamos inverter. Os titulares e os colaboradores precisam ter o acesso ao Conselho Fiscal, ao CCB-SIGA. E dentro do CCB-SIGA, a gente vai ter lá as verificações. São 3 itens de verificações que os irmãos vão compartilhar com os irmãos, que é necessário os conselheiros ter isso para poder trabalhar, que é o fechamento do Conselho Fiscal, que está dentro do SIGA, a verificação do Conselho Fiscal, que também está dentro do SIGA, e o checklist do Conselho Fiscal, que também está dentro do SIGA. São esses 3 itens de grande importância de a gente que vai nos ajudar aí a trabalhar, a fazer os apontamentos, a gerar esses relatórios no nosso dia a dia. Agora, irmãos, bom, deixa eu ver só mais uma parte. Não. A parte do intranet, eu queria que o irmão Tiago compartilhasse. Daí o irmão pode falar da parte do nosso checklist das obrigações acessórias. Depois a gente passa por irmão Tondinho falar um pouco dessa parte do cronograma, e depois o irmão Alexandre dá uma explanadinha na parte do módulo Conselho Fiscal. Tá bom, irmão? Tá bom. Deixa eu compartilhar. Você consegue compartilhar aí? Eu vou. Os irmãos estão vendo? Sim, perfeito. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aqui, irmãos, quando os irmãos logam no CCB-SIGA, tem aqui a opção do lado esquerdo do intranet e o InfoCCB. Aqui, quando expira os irmãos, quando viu aqui que a chave expirou, pode ocorrer em alguns, os irmãos fecham, sai do sistema e loga de novo. Aí ele vai dar certo. Ao lado aqui, intranet, InfoCCB. Aqui, irmãos, nós temos a página inicial, os cursos, e as áreas técnicas, organização, biblioteca, ferramentas, enfim. Aqui a gente tem como buscar as informações. Em biblioteca, os comunicados, os manuais, estão todos aqui. E nas áreas técnicas, as áreas que cada um corresponde, né? Aqui cada um corresponde. No nosso caso, Conselho Fiscal e Verificação. No Conselho Fiscal e Verificação, nós temos o manual, a seção que remete ao Conselho Fiscal, e o material de apoio, que o irmão Emerson estava dizendo, onde nós vamos achar o roteiro de verificação completo, que é onde o irmão estava mostrando agora há pouco. A sugestão periódica, a lista de ocorrências que o irmão Alexandre atualizou. Enfim, aqui está todos os materiais para o nosso trabalho, para a execução do nosso trabalho. Material de apoio, onde a gente pode consultar, entendeu? Então, os irmãos têm livre acesso. Se não tem, solicitar ao usuário-chave, né, para ele poder auxiliar os irmãos a poder configurar esse acesso. Mesmo também para ter os acessos a essa rotina de verificação, os irmãos devem solicitar ao usuário-chave. Então, nessa verificação, o irmão Emerson pediu para mostrar um pouquinho das obrigações. Até teve um irmão que questionou se onde que poderia ver as declarações mensais, enfim. Então, aqui nós temos o checklist. Na verdade, irmãos, aqui nas notificações, sempre é bom os irmãos
acessarem, viu que tem alguma nova notificação, os irmãos acessam. E aqui, no dia 22/3, aqui saiu o informativo sobre esse novo checklist de obrigações. Então, aqui diz que esse checklist é feito mensal e e deve ser preenchido pelo contador. E esse checklist, irmãos, tanto das obrigações como também nós temos do livro diário. Então, no livro diário é feito uma vez só por ano. Então, registrou o livro, o secretário imprimiu, encadernou, né, depois da AGO, encadernou, mandou para cartório, registrou, tem que anexar aqui a imagem do livro diário. Não todo o livro diário, somente o termo de abertura e encerramento com a assinatura do cartório, com o registro do cartório. Porque a única questão que nós temos é anexar a imagem dos termos de abertura e encerramento do livro diário, registrado. Então, os irmãos, por gentileza, verifiquem isso nas administrações, se já está anexado. Às vezes tem uma demora para se registrar esse livro diário, tem que ser, não pode demorar muito, nós temos que registrar ele antes de enviar a informação da ECF, então, já agora em abril, maio, no máximo, já tem que estar esses livros registrados, porque as assembleias, a AGO, elas fizeram até 31 de março. E depois que anexou aqui, vai ser uma vez por ano isso. Já aqui no checklist de obrigações, é mensal. Então, no checklist de obrigações, o irmão contador da administração, ele deve preencher mensalmente, respondendo sobre as declarações que devem ser feitas, as obrigações de pagamento das guias que possivelmente aquela administração reteve, algum imposto, imposto de renda, se tem funcionário, né, tem que anexar todos os comprovantes, imposto de renda, INSS, se reteve, se teve algum tipo de serviço de MEI, né, e é de construção civil, tem que ter os impostos, tem que informar o E-Social. Então, aqui nós temos todas essas perguntas pertinentes às nossas obrigações e as declarações, certidões, tá vendo? Os irmãos têm perguntas de certidões que devem ser consultados mensalmente, o ECAC, para ver se está validado, se tem a certidão negativa de débitos junto ao governo federal, ao governo estadual, ao município, ISS, enfim, aqui está bem esmiuçado, bem certinho para os irmãos acompanharem como que está as obrigações da administração. Eu acho que é só da minha parte, né, irmão Emerson? Tá. Não esquecer, irmãos, essa parte aqui é de checklist de obrigações acessórias, tá, irmãos? Então não vamos confundir com o nosso fechamento mensal. O irmão Tiago abordou um ponto muito importante aí, irmãos. Os irmãos têm um custo em várias localidades, os irmãos não se registram o nosso livro diário em cartório, demora a registrar. Então, o Conselho Fiscal deve fazer essa cobrança da administração. Irmão, já registrou em cartório o nosso diário? Antes de enviar a ECF. Então, os irmãos do Conselho Fiscal anotem essa parte que é de grande importância para nós. Tá? Agora, irmão Alexandre, pode abordar a parte do nosso módulo Conselho Fiscal. Tá bom. Deixa eu abrir aqui. Está aqui, está aqui. Eu vou compartilhar a tela. Tá certo. Tá todo mundo vendo, irmão? Sim. Tá. Então, Deus seja louvado.
Amém. Amém. Irmãos, Irmão Emerson, me permita só uma coisa antes de eu começar essa parte. Vou dar uma reforçada e mostrar aqui no SIGA para os irmãos alguns itens que a gente abordou ao longo, mas é interessante. Vira e mexe durante as nossas reuniões, a gente recebe alguma demanda referente ao acesso. Algum irmão do Conselho Fiscal não tem o acesso a alguns dos menus importantes para nós, tá? Eu vou dividir isso em 3 partes. A primeira parte é o usuário básico. E teve um comunicado, até o irmão Tiago já abordou, teve um comunicado em novembro de 2020, estou vindo para cá, novembro de 2020, tá aqui, no dia 4, vamos subir, aqui ó, Conselho Fiscal. Os irmãos estão enxergando o menuzinho aqui? Então você vai lá em notificação do SIGA, no dia 4 tem esse comunicado que informa que todos os usuários do Conselho Fiscal, qual é o perfil que ele tem que ter acesso. Esse perfil, irmãos, dá acesso a praticamente todos os menus do SIGA para consultar, tá? Nós não vamos editar nada, nós não fazemos atividades lá nos demais departamentos. Só que aqui ele lista, saiu nesse comunicado no dia 4/11 de 2020, que todos os irmãos do Conselho Fiscal têm que ter esse perfil já básico, tá vendo? Considerando setores, administração, esse é o primeiro passo. Segundo passo que o irmão Emerson abordou, a gente vai conseguir enxergá-lo aqui uma vez que eu já estou no SIGA, eu venho aqui no CCB Info, né, ou no Info CCB, venho na área do Conselho Fiscal, rapidinho, aqui material de apoio, e aí ele é dividido em dois roteirinhos aqui, que é o roteiro de verificação. Se você pegar o manual do roteiro, a própria informática já passa, inclusive, o nome do perfil para que o usuário-chave consiga adicionar e não ter dúvida, tá? Porque às vezes o usuário-chave acha que é só adicionar o primeiro menu lá que eu mencionei. Não, não é. Nós temos a área de verificação. Então, esse é o primeiro. Depois, se eu descer um pouquinho mais aqui na nossa área, tem o tutorial aqui do grupo de trabalho, né? E aí aqui também mostra qual é o nome do perfil. Tá aqui, ó, perfil de acesso, ó. Tá aqui, irmãos. É só mostrar isso para o usuário-chave, ele vai fazer, ele vai ter essa condição, tá? Então, tudo que for relativo a isso. Depois, aqui no SIGA também, o que vale a pena observar, o irmão vira e mexe, surge para nós as conversas do, olha, minha administração não está fazendo a digitalização dos documentos e anexando no SIGA. Vale a pena reforçar, irmãos, para nós do Conselho termos conhecimento que no item aqui, áreas técnicas, contabilidade, tá? Você vê em material de apoio. No finalzinho aqui, ó, orientações gerais, a administração já fez esse projeto. Tá aqui, ó, projeto de digitalização. Então, quem porventura não tem conhecimento, passa esse documento para a vossa administração, para que ela passe a correr atrás também, para se adaptar, para se adequar e ter todas as instruções de tudo que tem que verificar, tudo que tem que ser digitalizado, como adicionar. Então, você mostra isso para a tua administração, caso ela ainda não está 100% digitalizada, digamos assim. Consulta do manuais, biblioteca. Deixa eu só apontar um detalhe, irmãos. Sim. Aqui na contabilidade, só está na contabilidade e na piedade esse projeto de digitalização. Não quer dizer que tem que fazer só nesses 2 departamentos, irmãos. Não. Sim. Todos os departamentos têm que ser feito, desde casa de oração até os demais departamentos que pertencem à administração tem que ser digitalizado. Então, já surgiu várias perguntas nesse nível. Irmão, somente contabilidade e piedade precisa digitalizar? Não. Todos os departamentos, desde casa de oração e os demais departamentos, tá? Precisam fazer a digitalização para que proponham o nosso trabalho de desenvolva melhor e conseguir fazer ele online. Senão nós não conseguimos fazer ele online.
Pode continuar, irmão, perdoa. Maravilha, imagina. Bom, então esses itens são interessantes. Comunicado que o irmão Emerson falou, o irmão Tiago acabou dando uma abordada, fica aqui dentro. Ó, toda vez que sair algum comunicado, aqui, irmãos, comunicado, é aqui que ele vai mostrar toda a sequência. Inclusive, nas nossas últimas reuniões de terça-feira, o irmão Tiago mostrou para nós um item muito interessante. Todo mês, a contabilidade, de forma geral, ela publica o calendário de obrigação. Então, provavelmente o contador da tua administração tem esse conhecimento, mas o irmão do conselho também pode conhecer essas datas vindo aqui, biblioteca, comunicados. Então, tá vendo? Um pouquinho antes, a contabilidade já lançou o mês de maio. Aqui tem diversas datas das atividades que eles vão ter que cumprir ao longo do mês, que o Conselho Fiscal é bom ficar de olho, é bom ter conhecimento para ir lá cobrar e assim por diante. Correto, irmão Tiago? Correto, irmão Emerson? Correto, certíssimo. Perfeito. Qual que é o outro que eu coloquei? Digitalização. Bom, então aí a gente vem aqui para as nossas atividades. O irmão Emerson explorou bastante o primeiro roteiro nosso, que lá de 2016, onde orientou o trabalho, ele era dividido em basicamente o material que vem da casa de oração e depois os materiais que são gerados nos departamentos. E aí, antigamente, a gente fazia todos esses apontamentos, essas ocorrências, a gente executava elas numa planilha de Excel. O SIGA chegou, tudo isso mudou e a gente hoje não aponta mais na planilha do Excel, mas aponta dentro do sistema SIGA, todo mundo, nível Brasil igual, todo mundo apontando os mesmos itens, as mesmas ocorrências, tá? Eu vou começar por essa parte. Então, nós temos aqui o painel de verificação. Você vem aqui em SIGA, tá? Verificação. Nós estamos aqui na Administração São Paulo, apenas como exemplo. Então, você tem o painel. Todo mês, o painel vai se atualizar. Então, ele vai mostrar todo o número de apontamentos que você tem que... todas as verificações que você tem que fazer ao longo daquele mês. E aí, nesse dashboard aqui, ou nesse painel, você vai saber o que você já fez, quantas não conformidades até o momento está acontecendo, quais são as verificações, né? Quantas verificações eu tenho pendente e depois o que eu tenho em andamento. É apenas um panorama, irmãos, para a gente saber que naquele mês, enquanto o Conselho Fiscal está ou não em acordo, né? Está desempenhando e fechando e executando as suas verificações. Se a gente clicar aqui, ó, em verificação do Conselho Fiscal, aí de fato a gente vai ter todas as verificações aqui já programadas para o mês em questão. No caso, nós estamos aqui no mês, deixa eu dar um zoom aqui para os irmãos, nós estamos aqui no mês 4, tá? Que seria, né, a competência do mês 4. Só que essas verificações, a gente tem que fazer o planejamento delas antes, tá, irmão? Baseado no material que até o irmão Tondinho vai mostrar, mas é baseado na sugestão de trabalho. O irmão Emerson mostrou uma sugestão antiga, tudo, e a gente passou, já atualizou, e por isso que essa sugestão, ela acabou, ela veio, ela está aqui dentro, que o irmão Tondinho ainda vai mostrar isso, tá? Então, nós colocamos uma periodicidade, nós mudamos algumas periodicidades. Mas, em resumo, eu tenho que todo ano criar todo o Conselho Fiscal tem que entrar nessas verificações e criar todos esses itens, né? E quando eu vou criar, para que no próximo mês ela apareça, ou para que eu possa executar ela não vem sozinha, eu tenho que no ano ir lá e programar. Então eu venho aqui em nova verificação, e eu vou criar a verificação. Repara que ele sempre vai dividir em duas, irmão. Ou você faz uma individual, então quer dizer que todo mês você vai ter que programar aquela verificação, ou você faz uma vez só, que é o que a gente chama de repetição. Faz uma vez só para o ano inteiro. Então, você vai programar aquela verificação o ano inteiro. E que tipo de programação a gente coloca aqui dentro, irmãos? A gente vai sempre ter que colocar, os irmãos têm que ter isso em mente, para que fique fácil depois de saber se você fez todas as verificações necessárias da tua administração, tá? Então, eu tenho que colocar uma verificação, uma não, né? A verificação da casa de oração, tá bom? Tá aqui, ó, casa de oração. Então, eu vou selecionar a casa de oração e eu tenho que especificar qual é a casa de oração que eu quero essa verificação pendente. Então, o irmão vai fazer essa verificação de todas as igrejas. Então, se a administração do irmão tem 50 igrejas, o irmão, no início do ano, vai preencher 50 verificações
uma para cada igreja. Só que, ó, vou começar aqui com, tá aqui, é que o Brás, desculpa, é que eu estou no Brás, tá? É por isso que só está mostrando essa. Mas vamos supor que esse daqui fosse uma igreja. Então, estou colocando, olha, a verificação, qual tipo? Casa de oração, tá vendo aqui, irmãos? Casa de oração. E estou falando que a localidade, que seria o número daquela primeira igreja, eu vou fazer a verificação o ano inteiro, tá? E aí é só você dar um OK aqui. Quando eu fizer isso, o SIGA automaticamente vai popular essa informação já para o ano inteiro. Aí eu vou repetir essa mesma tarefa para as demais 49 casas de oração, tá? Além disso, então, eu já tenho 50 casas de oração. Além disso, eu tenho que fazer da tesouraria todo mês, então eu venho fazer uma repetição. Por quê? Porque todo mês a gente olha a tesouraria, tá? Só que aí já não é mais casa de oração, concorda? Então nós vamos chegar aqui com tesouraria. Opa, tesouraria. Detalhe, irmãos, a tesouraria sempre vai ser na administração. Não tem tesouraria na casa de oração, não existe. É tesouraria na administração, tá? Então eu tenho que tomar cuidado para colocar, para preencher a localidade correta, tá? Mesma coisa, todo mês eu tenho tesouraria? Sim, todo mês nós do Conselho Fiscal temos que verificar os documentos da tesouraria. Então eu vou preencher o ano inteiro. Então eu já tenho 50 casas de oração mais um departamento. Qual departamento? Tesouraria. Aí eu vou lá e preencho. Depois, qual o próximo? Eu vou falar sobre a distribuidora. Então, a distribuidora também existe, a distribuidora onde a gente faz a verificação mensal. Na verdade, a própria distribuidora preenche o checklist dela mensal e a gente passa a consultar aquelas informações. Mas ok, eu tenho que fazer o trabalho da distribuidora mensalmente. Novamente, irmãos, só que a distribuidora a gente também vai colocar na administração. Então, qual a localidade? A administração, tá? Mesmo processo. Repito o processo aqui para o ano inteiro, ok? Assim eu vou repetindo os demais departamentos que estão na sugestão de trabalho mensal. E quando for um trabalho que é bimestral ou trimestral, por exemplo, vamos pegar o departamento jurídico, que se eu não me engano, se não me falha a memória aqui, ele é bimestral. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou chegar aqui e vou selecionar aplicação bimestral do jurídico, tá vendo? Bimestral. Também o jurídico, nós estamos falando jurídico da administração, e aqui eu vou colocar repetir. Só que, no lugar de eu preencher o ano inteiro, então eu vou começar aqui, ó, tiro janeiro, tiro março, tiro maio, tiro junho, tiro setembro, tiro novembro. Pronto, eu tenho a verificação que eu já estou preenchendo o ano inteiro, tá? Agora, se você quer começar em janeiro e não em fevereiro, aí é o irmão que escolhe, tá? Não tem problema. O irmão que monta aqui a melhor maneira, mas que você atenda a ela, que o irmão atenda bimestralmente. Da mesma forma, quando for trimestral, irmão, você vai fazer o mesmo processo. Só que aí você vai selecionar aqui março, junho, setembro e dezembro. Então você tem a verificação trimestral. Sim, sim. Alguém quer mostrar a sugestão lá não quer mostrar a sugestão lá do roteiro, que fica claro, né? Já pode abrir, já está na tela do irmão. Daí fica claro. Pode ser. Isso. Aqui, irmãos. Né? E eles conseguem já ir assimilando. Exatamente. Então, aqui está o roteiro completo que a gente já mostrou. Embaixo está aqui, ó, a sugestão mais atualizada que a gente tem, tá, irmãos? Está aqui, essa daqui. Então, a sugestão, colocamos aqui as verificações, o que é mensal, está aqui os departamentos. Então, tem compras, tem trabalho voluntário, manutenção preventiva, piedade, distribuidora, tesouraria e casa de oração. Só que, irmãos, casa de oração, a gente tem que entender. Lá dentro da casa de oração, nós temos toda a verificação que tem que ser feita no caixa de manutenção, ou seja, todas as notas fiscais. Eu tenho escrituração do livro de coleta, então a caixa de manutenção C52, C39, né, notas fiscais, escrituração de coleta, tá? Então seria nosso livro de coleta, folha de depósito e assim por diante. Fundo bíblico é o fundo bíblico da casa de oração, tá? Por favor, irmãos, não confundir com distribuidora. Fundo bíblico é o que vem da casa de oração. Mensalmente, como o irmão Emerson falou, no fechamento da casa de oração, isso compõe, esse fundo bíblico, ele compõe os documentos que tem que vir da casa de oração, que nada mais é do que o inventário que o irmão fez do fundo bíblico, de tudo que está lá na lojinha daquela casa de oração, mais o que ele tem em valor em caixa. Tá?
naturalmente, trabalho voluntário e manutenção preventiva. Repara que manutenção preventiva e trabalho voluntário de casa de oração não é a mesma coisa do que o departamento de manutenção preventiva e também não é a mesma coisa que o departamento de trabalho voluntário, tá bom, irmãos? Então, tudo isso é mensal. Aí, bimestral, jurídico e secretaria, tá? Depois, contabilidade, trimestralmente. Depois, semestral, patrimônio de bens imóveis, de bens móveis, a informática, a engenharia e o fundo musical. Por último, anualmente, tem a contabilidade e as declarações fiscais, que até o irmão Tiago abordou agora há pouco. Então, baseado nesse material, irmãos, a gente vai planejar todo o trabalho de verificações que tem que ser feita aqui, preenchendo no SIGA apenas uma vez, tá? Porque aí depois, se você preencheu corretamente, quando começar o mês, você já sabe que aquela atividade você tem que fazer, tá? Bom, porém, pode ser que o irmão precise fazer alguma verificação, alguma verificação esporádica, algum departamento. Então, o irmão pode vir aqui preencher o individual. É o mesmo processo, irmão, só que a única diferença é que você vai selecionar qual é a competência aqui, tá? Você vai só fazer uma vez, mas é uma verificação igual, tá? Tá bom? Bom, depois que a gente planejou, depois que a gente vai ter todas as verificações a serem realizadas, tá? Aí, de fato, a gente começa a preencher, né, a operar, a alimentar essas verificações. Lembrando que, para eu conseguir verificar uma casa de oração, eu tenho que saber onde é que estão os documentos virtualmente, né, que ele está anexado no SIGA. Normalmente, as casas de oração anexam no fechamento da casa de oração, tá? Ou para aquelas administrações que ainda não estão digitalizando, o irmão tem que receber essa documentação na mão, tá? Claro que aí entra um acordo, entra uma conversa que o Conselho Fiscal tem com a contabilidade para saber qual momento ela pode pegar aquela documentação física que por acaso ainda não está no SIGA. Tá bom, irmãos? Bom, feito todo esse trabalho, é de prudência, é de bom, né, de best practice ou de boa prática a ser feita. Qualquer ocorrência que o irmão pegue, qualquer ocorrência, qualquer coisa que está fora, o irmão tira uma cópia, ou agora, né, atualmente, os irmãos têm usando bastante, tira uma foto e guarda, porque esse documento ou essa evidência ela é importante para depois os irmãos apresentarem para a administração, caso a administração tenha alguma dúvida. Mas então é sempre bom o Conselho Fiscal guardar uma cópia daquilo que ele está falando, que é a documentação que ele encontrou a determinada inconsistência, tá? Aí, uma vez que o irmão já preencheu, já verificou todas as casas de oração, já verificou todo o material, aí é o trabalho de alimentar o SIGA. Então, eu venho para a administração, por exemplo, tesouraria, nesse caso aqui, e vou preencher as ocorrências aqui dentro da verificação. Então, nesse caso, está pendente. Rapidinho, só falar rapidamente aqui do ciclo. Nós temos alguns ciclos aqui. O primeiro, que é a verificação, ela está pendente. Veja, eu não iniciei. Ela está naquele mês, eu não iniciei, mas eu tenho que fazer ela aquele mês. Se eu começar a executar ela vai ficar amarelinha, ou seja, estou em andamento, tá? Ela vai ficar amarelinha, estou em andamento. Depois que eu terminei essa verificação, eu vou finalizar ela. Uma dúvida que vira e mexe, algum irmão pergunta: irmão, se a verificação está. Se eu não encontrei nada, eu tenho que criar a verificação? Sim, irmão, você tem. Você tem que, tanto que você já planejou ela. Agora, e se eu não encontrei nenhum problema? Não tem nenhuma ocorrência. Maravilha. Então, o irmão vem e fecha ela direto, ó, encerrar a verificação. Você vai encerrar, a gente sabe, o conselho sabe que você fez aquela verificação, mas que encontrou 0 ocorrências. Tá vendo? Agora, vamos supor que o irmão erra sem querer, ó, finalizei. Então, é vermelho, amarelo e verde, tá? O símbolozinho aqui. Eu acho que os irmãos já estão acostumados, porque isso é uma lógica do SIGA. Mas vamos supor que eu errei, tá? Então, ainda assim, antes de fechar todo esse período, eu posso chegar aqui e reiniciar o processo. Eu posso chegar e falar, ó, vou reabrir essa verificação, ela volta para o status pendente. Não importa se ela tem ou não ocorrências, tá? Então, assim, o irmão vai trabalhando essas ocorrências, perdão, essas verificações. Mas, voltando aqui, uma vez que eu estou dentro da verificação, eu vou fazer um apontamento.
tá? Então, eu chego aqui, quando eu abrir essa itens de verificação, esses itens vão estar disponíveis para o irmão apontar. Detalhe, esses itens, eles estão vinculados, eles estão atrelados ao tipo de verificação que eu estou fazendo. Então, se eu estou na tesouraria, eu só vou encontrar apontamentos do tipo que é vinculado à tesouraria da administração. Não vai ter nada, ou se tiver, eventualmente, é algum acidente, mas não vai ter nada sobre fundo bíblico, não vai ter nada sobre jurídico, não vai ter nada sobre casa de oração. Por quê? Porque ele já filtra e traz somente os apontamentos que são pertinentes àquela administração, ou perdão, àquela atividade que está sendo feita. Tá bom, irmãos? Então, aí, usando um exemplo, então, a aplicação financeira da congregação, se o Conselho Fiscal estiver olhando uma aplicação financeira e identificou que tem IR, lá tem retenção do imposto de renda. Então, é um erro. Eventualmente, algumas administrações acabam fazendo algum tipo de aplicação, então já foi observado em mais de uma administração que isso pode ocorrer. Então, a gente tem que ficar de olho. E aí tem ausência, né, de conciliação dos mapas de coletas mensais. Obviamente, se você for trabalhar agora no dia 27/4, você vai pegar o mapa de conciliação do mês anterior, né? Então, você vai pedir, você vai observar isso com a tesouraria, tá? E assim vai, cheque emitido fora do padrão, cada uma dessas áreas tem uma abordagem, tá? Outra dúvida, então cada um, né, desses departamentos tem uma abordagem. Outra dúvida, esse aqui também é um item interessante, ó, transferências de numerário sem ata de aprovação. Eu tenho certeza que muitos irmãos que já pegaram para verificar a tesouraria vai verificar numerários entre outras administrações que normalmente são volumes aprovados pelos diáconos. Tudo isso tem uma aprovação em ata. Então, muitas vezes é importante que a tesouraria guarde o número da ata. Fica ali. É claro que você não vai ter a cópia da ata. Muitas vezes tem informações que não precisam expostas, não precisam serem expostas, mas o número da ata que foi aprovado, sim, tá bom? Tem que estar lá expresso lá, tem que estar escrito ali. Bom, eu falei de tesouraria, mas nós vamos ter vários outros. Vamos ter de casa de oração, vamos ter, né, que mais da contabilidade, do trabalho voluntário. Então, é aqui que o irmão vai fazendo o apontamento e de todos esses itens. No final de todo desse processo, depois que você preencheu todas as verificações pendentes, tá? O irmão vai imprimir esse relatório. Tá vendo? Ó? Você vai vir na tela de monitor, né, de verificação do Conselho Fiscal e vai imprimir o apontamento. Tá? Outra coisa, muitos irmãos, às vezes, não têm conhecimento do que tem que ser apontado, do que tem que ser olhado em determinado departamento. Por isso, nós criamos aqui, nós basicamente, irmãos, exportamos esses itens de verificação que hoje está amarrado no SIGA aqui, né? E trouxemos para uma lista de Excel aqui que o irmão pode fazer um filtro. Então, você baixa, está aqui disponível lá no material de apoio, você baixa esse material e faz o filtro, tá? Eu vou trazer para essa tela aqui, ok, isso. Aqui, basicamente, irmãos, nós estamos falando exatamente de cada verificação. Então, aqui tem o tipo de verificação, que é aquilo que eu tinha acabado de falar, que o irmão programou. Então, se você clicar no filtro, opa, desculpa, tem que clicar aqui. Se você clicar no filtro aqui, irmãos, ele vai mostrar todas as verificações, seja bimestral, jurídico, mensal, tá vendo? Compras, distribuição. Então, o irmão já pode preparar, já pode entender um pouco melhor de quais tipos de apontamento nós estamos falando. Aí é só filtrar esse apontamento. Aqui está mostrando tudo, mas o irmão pode vir aqui e filtrar. Deixamos no Excel, porque talvez é mais fácil. Então, por exemplo, aqui filtra tudo que vai ser olhado no departamento de compras. É verdade, irmãos, que já está trazendo peso. A gente ainda está trabalhando, revisando de forma geral o peso, tá? Mas vai ter no futuro, não muito longe, nós teremos um peso para cada tipo de apontamento e vai ficar mais fácil dos irmãos depois de a gente conseguir um relatório que prioriza as ocorrências em função da gravidade delas, tá? Mas então, ignorem isso por enquanto. Porém, já vai ter lá. Então, tá aqui, ó, ficha técnica. Aqui são os itens que a gente vai encontrar lá no SIGA para ser apontado, tá?
muitas vezes também os irmãos acabam, olha, como que eu faço tal coisa? Eu não sei mexer naquele departamento, eu não sei trabalhar com aquele departamento. Isso é verdade, irmãos, mas como o irmão Emerson mostrou, aqui no roteiro a gente tem uma abordagem de cada um dos departamentos que é uma explicação, um rápido resumo do que aquele departamento faz ou deve ter, resumidamente, quais são os principais itens daquele item. Isso está no roteiro. Se o irmão não conseguir desenvolver, não conseguir ler aquele departamento, não conseguir assumir, assumir não, mas trazer aquela informação, vai ficar difícil o irmão conseguir apontar. Basta ir lendo, conversando com o responsável pelo departamento, o irmão vai começar a sentir a confiança que precisa para ir fazer a verificação. Tá bom, irmãos? Outra guia que a gente costuma falar, além do roteiro, o checklist, ele já é um material bastante trabalhado, não só, né, o Brasil inteiro basicamente trabalha o checklist. Então, o que a gente comenta, a gente está sugerindo também para que o checklist semestral, tá? O irmão Thiago acabou de abordar o mensal, tá? O checklist semestral, irmão, ele também nos fornece uma super orientação do que é importante naquele departamento. Tá? É claro que ele vai ter algumas perguntas que não diz respeito a uma atividade, mas geralmente todos os checklists têm a área de atividade e controle. Se você ler cada um desses itens, irmãos, é um controle importante que tem que ser feito. Então, você olha, irmão, estou chegando agora, eu não entendo do departamento de jurídico, eu não entendo do departamento de contabilidade. Além do roteiro, o checklist nos dá uma guia do que é importante. Esse material, todo checklist vai ter uma atividade ou controle e está relacionado. Cada uma dessas linhas tem uma rotina importante que aquele departamento tem que fazer. Então, é assim que o Conselho Fiscal vai ganhando, né, conhecimento mais técnico para terminar, para executar o seu trabalho. Tá bom, irmãos? Então, dessa forma, acho que tem um overview que a gente possa fazer e entender. Depois, finalizando tudo, imprimir o relatório, imprimir o relatório com todos os apontamentos, mando esses apontamentos para a administração, como o Marmos falou, para a presidência, mostro para eles tudo que eu apontei, aí o Conselho Fiscal vem aqui e fecha esse documento. Tá bom, irmãos? É só fechar. Então, aqui ele está falando, olha, no mês 1 de 2003 eu tinha 15 verificações. Eu só cumpri uma, tá? Aqui nós estamos numa área de teste ainda, por isso que não está feito, irmãos. Mas lembra que eu falei? Então, se o exemplo, a administração do irmão tem 50 casos de oração, então vai ter que ter, no mínimo, 50 verificações, mais os departamentos mensais, mais os departamentos bimestral, semestral. Então, isso daqui vai dar um número sempre variável para cada administração, para você saber se todos os meses você tem minimamente todas as atividades listadas. É isso, irmão. Deus seja louvado. Amém. Bom, aproveitando, irmãos, quando os irmãos observarem esse nosso checklist mensal, do fechamento mensal, os irmãos vão ver lá que existe um checklist chamado semestral. Esse checklist semestral, ele é utilizado quando é marcado aquela verificação entre administrações. Então, é marcado pela regional, os irmãos é que vão dar suporte para cada departamento da administração. E daí, para que serve isso, irmãos? Esse checklist semestral, ele serve para ajudar a que todas as administrações tenham o mesmo entendimento, tenham uma padronização de processo, de todos os procedimentos da administração. Então, ela é feita para que vocês troquem figurinha lá com as demais administrações que pertencem à sua regional ou seu setor. Então, ele vai fortalecer cada administração e cada setor. Por exemplo, o Conselho Fiscal daqui de São Paulo é visitado pelo Conselho Fiscal de Caieiras. E muitas coisas aqui a gente, o Conselho Fiscal está preenchendo o checklist. Não, nós não estamos preenchendo. Daí os irmãos lá vão nos alertar, irmãos, vocês precisam preencher o checklist. É obrigado todas as administrações a preencher o checklist no final do mês. Então, esse checklist semestral
para essa atividade quando é marcado a verificação da regional. Tá bom, irmãos? Não esquecer, irmãos, os irmãos estão entrando agora no Conselho Fiscal, lembrar que o Conselho Fiscal da congregação não é um Conselho Fiscal com poder de não, pode parar, não, está tudo suspenso. Não, irmãos. O nosso propósito é aconselhar, é ajudar os irmãos da administração a não errar, a não deixar a congregação correr risco. É esse o nosso objetivo. Então, nós vamos desempenhar o nosso trabalho com bastante dedicação, carinho, educação com nossos irmãos, né? Os irmãos do Conselho Fiscal, eles apontam nossos erros. Não, irmão, nós apontamos as inconformidades e ajudamos os irmãos a não cometerem essa inconformidade, passando orientação, passando treinamento, passando os conhecimentos que a gente adquiriu no decorrer das reuniões. Então, é esse o objetivo de cada conselheiro fiscal nas suas administrações. Mas encontrei aqui uma coisa que está totalmente errado. Está totalmente errado. Passa para o presidente, senta, conversa, para que seja tomado as providências. Então, é aquilo que eu sempre falei para os irmãos. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, mas vamos fazer a nossa parte, se respaldando com nossos apontamentos e aconselhando nossos irmãos administradores e do ministério também, aquele que acompanha, né, os anciãos que acompanham, diácono que acompanha a administração. Irmão Rogério está presente, tem mais algum assunto a acrescentar? Irmão Rogério? Irmão Alexandre? Irmão Tondim? Irmãos, Irmão Emerson. Pois não. Eu me permite só compartilhar sobre o preenchimento do checklist no Brasil. Como que está? Excelente. Como que está? Não sei se já está compartilhando aí. Os irmãos já estão vendo? Sim. 60%. Então, atualmente só no checklist do Conselho Fiscal que eu peguei, nós estamos com 60% preenchido em janeiro. No total, no Brasil, nós temos 910 administrações, apenas 547 preencheram janeiro. Fevereiro, esse índice está menor, só 47%, e em março, 14%. Então, a gente pede a colaboração dos irmãos aí nas regionais, entre em contato com os seus coordenadores, com os GTs do Conselho Fiscal da Regional e ajudem-nos a preencher melhor a aumentar esse índice, a ter uma maior adesão, né, em todo o Brasil, para que a gente possa consolidar todo esse trabalho que foi exposto, porque tudo que isso foi exposto nada mais é depois que esse preenchimento desse checklist, a consolidação do nosso trabalho, não é isso, irmão Anderson? Perfeito, irmão Tiago. Irmãos, o irmão Anderson levantou a mão, mas veja bem, irmãos, o tira dúvidas nós vamos deixar para terça-feira. Hoje é só uma reunião, vai ficar gravada, os irmãos vão anotar aí aquilo que for necessário, e na terça-feira a gente abre espaço para os irmãos perguntarem e tirar suas dúvidas. Tá bom, irmãos? Foi uma reunião, é a primeira reunião de treinamento, irmãos. Nós temos muito que aprender ainda. Essas atualizações que nós passamos são atualizações, tem delas que foram feitas ainda semana passada, né? Então, por isso que não está ainda no nosso sistema, no nosso manual, no nosso roteiro. Nós vamos atualizar. Então, essa equipe do Conselho Fiscal tem corrido atrás, se desdobrado aí para atender a necessidade dos irmãos aí nas administrações pelo Brasil afora. Outro item também, os irmãos, nós temos um irmão que está fazendo vídeos, está gravando vídeos de como trabalhar no Conselho Fiscal, e vai ser publicado também para ajudar os irmãos a se familiarizarem com as nossas atividades do Conselho Fiscal. Tá bom, irmãos?
Irmão Rogério tem alguma coisa a acrescentar? Irmão Tondinho? Tudo em paz, irmão Emerson. Sim, Emerson. Por favor. Emerson, é só falar para os irmãos também a respeito da nossa cartilha. A gente está fazendo algumas correções aí. Então, logo a mas gente Brasil, vai publicar. Não, mas o Brasil ainda deixa nós corrigir ela, senão vai surgir uma série de perguntas, irmão. Tá. Tá? Assim que soltar ela, daí a gente já fala, né? Igual faz parte do vídeo, plantão, né? Igual faz parte do vídeo passa lá no plantão do conselho. Oi? Mas passa lá no plantão aí, na terça-feira. Isso, tá bom. Igual. Quer dar uma pequena explanada desse assunto? Pode dar, irmão, pode dar. É que é um assunto que nós estamos concluindo ainda, mas pode completar. Então, mas ela não tá. Eu não tô nem com ela aqui, vamos deixar para terça-feira. Tá aí bom. A gente prepara um assunto. Entendeu? Aí, se o irmão quiser, eu falo na terça. Faça a preparação. Tá bom. Então, essa reunião é a primeira de treinamento para os irmãos terem uma base da onde pegarem os nossos materiais e dar início aí às atividades. Espero que atenda os irmãos, nós vamos procurar melhorar mais ainda para as próximas e atender aí as necessidades. Tá bom, irmãos? Irmãos, eu gosto de fazer reunião de 1h, 1h30, está no horário já, então nós vamos encerrar. Não, Emerson. Pode falar. Só pedir para o irmão Marcos já parar a gravação. Por favor, irmão Marcos. O irmão pode... Sim, tô fazendo, só um minutinho. Tá. E o irmão vai encerrar a gravação para que nós